Melhore significativamente o seu desenho do corpo humano, o seu desenho de personagens, combinando diferentes técnicas de esboço. Hoje vou te ensinar mais uma delas. Hoje vou te ensinar como utilizar a técnica da diversidade de direções. Observe o seguinte esquema visual. Assemelha-se a um ideograma japonês, certo? A um kanji. De fato, os ideogramas e caracteres japoneses são ricos em multiplicidade de direções. Na medida em que esboçamos e estruturamos a figura humana com base em um esquema simples como esse, podemos diversificar os percursos de leitura pelos quais transita o olhar. Dispor de cabeça, caixa torácica, quadril, braços e pernas em diferentes direções vai estar diversificando, dinamizando os percursos de leitura com os quais se depara o olhar do observador. Esquemas como o que vocês viram há pouco, seja seguido na íntegra ou não, nos ajudarão muito nesse sentido. Far-se-ão presentes, desde que as alterações sejam sutis. Talvez você esteja considerando que o tipo de esboço mais adequado para esse trabalho, mais adequado para diversificar as direções de cabeça, caixa torácica, quadril, braços e pernas, seja o bonequinho de palitinho. De fato, o esboço baseado em eixos é extremamente útil nesse sentido. Porém, se você observou bem o início deste vídeo, você sabe que eu proponho ainda algo ainda mais específico, um esquema visual que se assemelha aos caracteres japoneses, sejam do katakana ou hiragana, que se assemelha muito, inclusive, aos tais kanjis. Porém, não se trata de selecionar um kanji ou um caractere japonês, do katakana ou do hiragana. Não se trata de selecionar um desses caracteres e tentar desenhar uma figura humana sobre o caractere, embora esse seja um exercício interessante que eu pretendo realizar em outro vídeo. Eu proponho algo mais espontâneo, mais livre. Eu proponho trabalhar com cerca de 3 eixos iniciais. Um mesmo eixo para a coluna e para a cabeça, tá? Inclusive para uma das pernas. Um outro para os braços. E por fim, um terceiro para a perna. Nossa, professor, isso está muito parecido com o bonequinho de palitinho da criança. De fato, esse não é o bonequinho de palitinho plus, bonequinho de palitinho Super Saiyajin fase 3, que eu já ensinei como fazer em outros vídeos, né? Não, isso realmente está mais semelhante ao bonequinho de palitinho da criança. Como isso aqui se transforma na figura humana? É claro que nós precisamos suavizar essas linhas e proceder com algumas alterações. Aqui nós vamos desenhar a cabeça. Uma vez desenhada a cabeça, nós vamos desenhar os sólidos que compõem a caixa torácica, seguindo a orientação do eixo central. Vamos proceder da mesma maneira com o quadril. No momento de definir braços e pernas, é necessário fazer uma alteração um pouco maior. O cotovelo, a quebra de direção entre a porção medial do braço e o antebraço, pode alterar sensivelmente o movimento sugerido por esse segundo eixo aqui, que determina o posicionamento do braço. Se nós não quisermos perder o dinamismo proposto pelo esquema inicial, essa alteração precisa ser sutil. Ao mesmo tempo, eu posso, sim, mudar um desses eixos para conseguir um dinamismo ainda maior, um contraste ainda maior entre a direção das pernas, por exemplo. Esse contraste, essa alternância de direções, essa multiplicidade de direções é o que vai estar agregando valor ao teu trabalho. Que valor? Dinamismo. Professor, mas e se eu quiser desenhar um personagem paradinho, em posição de relaxamento? Esse tipo de esquema ainda será válido? O esquema não será exatamente esse, será outro. Porém, nós podemos utilizar o mesmo raciocínio. Eu vou ter que criar um segmento aqui, ó, para fazer essa porção inferior aqui da perna. Um segmento que não havia sido pensado a princípio, que está complementando o esquema inicial. A partir daqui eu já posso proceder com as correções no que concerne a proporção. Eu posso modificar um pouco aqui alguns tamanhos, aperfeiçoar as proporções antes de proceder com o esboço anatômico. Na medida em que avanço com o esboço anatômico, estou corrigindo algumas proporções, porém procedendo com alterações sutis no que diz respeito às direções, para não perder o dinamismo proposto pelo esquema inicial. Claro que o seu senso composicional pode te fazer propor um resultado final em termos de direções consideravelmente distinto do inicial.
É o senso de composição do artista que deve prevalecer. Você apreciou esse conteúdo? Então faça o seguinte, curta este vídeo e acompanhe nosso trabalho para aprender a desenhar. Se você deseja conteúdo ainda mais aprofundado, você pode considerar fazer um curso comigo. Eu ministro um curso à distância, via lives. Você pode informar-se a respeito do curso na área de comentários. Grato por me assistir até aqui. Eu o aguardo em um de nossos próximos vídeos.